Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, nós estamos alegres e felizes, contentes por estarmos juntos novamente. Queria dizer para você, estou apresentando aqui o nosso convite, no mês de agosto, todos os domingos às 19 horas, nosso culto a Deus por gratidão, porque nossa igreja estará completando 46 anos nesse mês de agosto. É gostoso comemorar, fazer festa. Você é bem-vindo, tá bom? E também eu queria te dizer que nós temos o nosso Disque Paz, 3462-3227. O Disque Paz é um programa que tem mensagens, curtas mensagens, está ligado 24 horas por dia. Você pode ligar lá e ouvir uma palavra. Deus tem sempre uma palavra no coração da gente na hora certa. E no canal 10 nós temos o programa Assunto de Família. Não deixe de ver Assunto de Família. Bem, eu disse que nós íamos ler os versículos 22 a 25 do capítulo 2 da primeira carta. Então vamos ler novamente esse texto. 1 Pedro 2, 22 a 25. O qual, isto é, Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então eu quero chamar a sua atenção para Jesus, como Pedro fez. Pedro, aquele discípulo que estava sempre com Cristo, aquele discípulo que traiu Jesus, que fez feio, mas também aquele discípulo que andou sobre as águas, aquele discípulo a quem Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Aquele discípulo que enfrentou as piores coisas por causa do nome de Jesus, mas também um discípulo que às vezes foi fraco, às vezes tiveram que chamar a atenção dele. É um homem de Deus, capaz de se humilhar, capaz de se prostrar e chorar, mas um homem que sempre andava com Jesus. Esse homem conhecia muito de perto Jesus, porque ele tinha muito diálogo com Jesus, justamente por causa da sua maneira de viver. Ele era muito aberto, muito sincero, muito transparente, e ele sempre falava. Então quem fala mais, erra mais, porém aprende mais. Esse é Pedro. E ele disse isso aqui: Jesus não cometeu pecado, não se achou dolo algum na sua boca. Jesus. Quando Jesus era ultrajado, não revidava. Não revidava. Não revidava. E você sabe que o que a gente mais faz é revidar, né? Alguém faz uma coisa ruim, você procura uma maneira de dar o troco. Dar o troco. E às vezes quando diz que não vai dar o troco, é porque você já está dando o troco, dizendo que não vai dar o troco. Porque é muito difícil não dar o troco.
Jesus não revidava. Quando ele era maltratado, ele não ameaçava jamais. Ele poderia ter ameaçado quando ele era maltratado por homens indignos. Você sabe muito bem, você conhece os textos bíblicos, você conhece a história daquele povo. Ele poderia ter ameaçado e poderia ter dito: vocês vão pagar, vocês vão pagar, eu entrego vocês nas mãos de um Deus irado, como muita gente hoje fala que nosso Deus é um Deus irado. Eu te entrego nas mãos de um Deus irado. Não foi isso que ele fez. Aliás, pelo contrário, registra-se na palavra que ele, sobre o monte, olhando, viu toda a cidade e chorou. E chorou e disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis ajuntar, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. Isto é, quantas vezes eu te quis proteger, Jerusalém, mas tu não quiseste. Tu não o quiseste. Quer dizer, Jerusalém rejeitou. E ele chorava e dizia: Jerusalém, você não sabe o que vai acontecer. Ah, se você soubesse, Jerusalém. Porém, ele não poderia obrigar a ninguém. Como eu sempre tenho dito, Deus não é aquele carrasco que obriga ninguém. De fato, não. Ele é o Deus maravilhoso que dá liberdade absoluta para o ser humano. Porém, o ser humano que escolheu um caminho errado tem que saber que o caminho errado não vai dar certo. No versículo 23 ainda: quando ele era ameaçado, ou ultrajado, ou maltratado, ele entregava tudo isso àquele que julga retamente. Ele entregava a Deus. Ele não fazia, tipo assim, justiça com as próprias mãos. Eu falo de mim, eu acho que você pode falar de você mesmo. A gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não é? Alguma coisa que acontece, você tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Ainda que eu não seja capaz de fazer isso, eu não dou conta de fazer isso, eu não daria conta. Eu não seria capaz, fisicamente, humanamente, de forma nenhuma, eu não seria capaz. Mas a gente tem uma vontade de fazer. Jesus entregava ao Pai. Nunca se encontrou dolo na sua boca. Versículo 24. Diz que Jesus, Ele mesmo, carregou no seu próprio corpo o madeiro, e sobre esse madeiro Ele carregou os nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para a justiça. Então veja bem o que Pedro diz: Jesus carregou o madeiro, ele carregou a cruz. Em cima daquela cruz estavam os nossos pecados. Aquela cruz, o peso da cruz, não era exatamente o peso da madeira. Não era esse o problema, o peso da madeira. O problema da cruz era o peso dos nossos pecados. O que feriu Jesus profundamente foi o peso dos nossos pecados. Isso que feriu Jesus demais. As chagas que foram feitas nas suas costas, aquilo era o peso do nosso pecado. Tanto que Pedro diz no final do versículo 24, diz assim: por suas chagas fostes sarados. Quer dizer, as chagas ou as queimaduras, os buracos, rombos que aquela surra que ele levou, aqueles rombos, quando arrancava sua pele, arrancava sua carne, fazia chagas, buracos. Isso significava que o meu pecado estava sobre ele. Ele estava recebendo a minha punição. E ele foi punido pelos pecados de nós todos. Você diz: pastor, eu não acredito nisso, eu não posso aceitar isso. Pode, querido, pode sim. O Espírito Santo está com você agora. Você pode crer nisso.
Isso é verdade, essa é a verdade. Não existe outra verdade. É essa a verdade, é simples assim. É essa a verdade. Creia para que você seja salvo. Creia para que você não seja condenado ao fogo. Creia, só isso. Aquilo que ele passou, as chagas que ele sofreu no seu corpo, aquilo ali era o peso do meu pecado, da minha culpa. Ele levou sobre as suas costas o peso que era meu. Quando ele colocou aquela cruz, ele caiu sobre a cruz. Aquela cruz foi tão pesada, um homem precisou ajudá-lo, porque ele não conseguiu subir, por causa da situação com que ele se encontrava fisicamente falando. Mas o problema maior, mais profundo, era a questão espiritual. Porém, é na carne que você sofre as consequências, não é? Dos problemas espirituais, eles vêm na carne. Versículo 25 diz assim: que outrora, nós estávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, soltos no mundo. Nós estávamos assim. Mas depois nós nos convertemos, graças a Deus. Nós nos convertemos ao bispo e pastor da nossa alma. Essa é a graça incrível, incrível. A conversão de um pecador que estava perdido, mas voltou e foi recebido. Conhece a história do filho pródigo? Quando o filho voltou, depois de acabar com tudo, acabar até com a sua própria saúde e honra, ele voltou e o seu pai o recebeu de braços abertos. Ele deu uma festa, pôs anel no dedo, sandália nos pés. Ele deu uma festa e reuniu os amigos e se regozijaram, porque Deus é assim que Deus faz. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus te espera para que salvar a sua vida, sua alma, eternamente. O maior prazer de Deus é salvar você. Por isso Jesus veio. Vamos orar? Ora comigo, recebendo. Senhor nosso Deus, nós recebemos a graça de Jesus. Nós tomamos posse da graça salvadora de Jesus agora. Senhor, obrigado porque pelas chagas de Jesus Cristo nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste isso por nós. E agora eu faço uma oração e abençoo todos aqueles que estão orando comigo e que dizem que de fato estão crendo no Senhor Jesus, estão abrindo o coração para o Senhor Jesus, para que eles estão entregando a sua alma a Jesus, para que eles sejam salvos, eternamente salvos. Ó Deus, aquele que está se convertendo agora ao pastor e bispo da sua alma, Jesus, receba do Senhor a graça abundante, em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.